Se eu posso dar um tema para a nossa mensagem dessa noite, é retornando aos princípios da fé. E eu tenho certeza que esta palavra, ela vai muito de encontro à realidade dos irmãos aqui. Uma igreja que está caminhando, uma igreja que está sem o seu pastor por enquanto, amém? Amém. Então, mas essa palavra vem a consolar o coração dos irmãos, e mais que isso, a também esclarecer algumas coisas para a vida da igreja, para essa situação que os irmãos estão passando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Você já abriu, amém? Eu te convido mais uma vez a ficar em pé, para lermos a palavra do nosso Deus. Lá em Neemias capítulo 8, você vai ler esse texto depois, e lá vai estar dito que toda vez que o povo lia a palavra de Deus, eles se colocavam de pé, e levantavam as mãos, e falavam amém, amém. Então nós vamos colocar em pé, para lermos a palavra de Deus. Diz assim: embora espero vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito junto aos anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu de glória. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por lermos a Tua palavra nessa noite. Obrigado a Deus porque nós temos o privilégio e a liberdade de abrirmos a Bíblia em um culto público e lermos, ó Pai, a Tua palavra. E que essa palavra nessa noite possa falar a cada coração aqui nessa noite, ó Pai. Fale à Tua igreja, oriente a Tua igreja, console a Tua igreja através da Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos há muito tempo no tempo das descobertas. Então, aprendemos a viver nos reinventando. Nós aprendemos a nos adaptar às várias situações que nós nos encontramos dia após dia nas nossas vidas, porque é um tempo muito precioso, onde nós aprendemos a assim viver. Se as coisas mudam, nós aprendemos a nos adaptar. Isso pode ser algo muito bom em determinadas situações, mas em outros momentos, essa adaptação toda pode ser algo muito perigoso. Outro dia eu estava em uma reunião na qual iria ouvir um pastor falar sobre igreja. E aquele pastor falaria por 3 horas sobre igreja e mais, ele falaria por 3 horas sobre o crescimento da igreja. E veja, a intenção daquele pastor era colocar diante de nós, um grupo de pastores, colocar dados, era colocar insights, trazer coisas que iriam, como dizia aquele pastor, abrir a nossa mente para esse novo tempo que a igreja se encontra. E dizia aquele pastor que nós precisávamos abrir a nossa mente, nos adaptar. Mas, irmãos, nós ouvimos aquele pastor, e certamente ele tinha muita coisa a nos ensinar sobre isso, sobre essas novas maneiras, essas novas formas, sobre esse novo tempo em que nós nos encontramos, e esse novo tempo no qual a igreja se encontra e que ela precisa se adaptar. Eu tenho certeza que você já ouviu coisas assim: se a igreja não mudar, se ela não se adaptar a esse novo tempo, as coisas não vão acontecer, as coisas não vão caminhar. Pois bem, eu ouvi aquele pastor falando isso. Agora, sabe o que é mais interessante? É que, como nós podemos ouvir um pastor dizer sobre igreja, falar sobre igreja, e ouvir isso por 3 horas inteiras, e não ouvir citado uma vez só o nome Jesus Cristo? Como isso pode acontecer?
Como nós podemos ouvir alguém falar sobre igreja durante 3 horas e não ouvir o nome Bíblia Sagrada? Irmãos, isso é algo muito curioso, mas está assim acontecendo nos nossos dias. Nós ouvimos pessoas, pastores até, nos ensinando como nós devemos conduzir a igreja de Jesus, mas nós não ouvimos falar o nome de Jesus. Nós ouvimos os pastores ensinando como nós devemos conduzir a nossa igreja, mas nós não ouvimos o nome Bíblia Sagrada, que é de onde brota tudo que a igreja deve ser, deve fazer. Outro dia eu estava em uma viagem no Natal, fui passar o Natal com a minha família. E ali naquela viagem eu me encontrei com alguns pastores. A viagem não era para isso, mas eu encontrei com alguns pastores e ouvindo que esses pastores falavam sobre uma cidade vizinha, que é a igreja daquela cidade, também estava sem pastor, assim como a dos irmãos aqui. Eu ouvi dizer o seguinte: a igreja naquela cidade precisa de um pastor que seja mais político. Ela precisa de um pastor que sabe conversar com os governantes da cidade. Ela precisa de um pastor cheio de estratégias, porque senão aquela igreja ela não vai conseguir caminhar, ela não vai crescer, ela não vai avançar. E disse mais, os pastores citou uma outra igreja, de uma outra denominação, e disse, aquela outra igreja só avançou depois que chegou para aquela igreja um pastor político, um pastor que sabe conversar com as autoridades, que tem estratégias, artimanhas, e assim aquela igreja avançou. E aquele pastor disse, se a nossa igreja não mudar a mentalidade, as coisas não vão avançar, as coisas não vão mudar. Veja, irmãos, hoje nós ouvimos falar de muitas coisas que a igreja supostamente precisa para continuar a sua caminhada de fé, ou para se reerguer, ou para se revitalizar. E sim, muitas coisas que, em sendo bem analisadas e bem aplicadas, pode ser sim bênção para a vida da igreja. Mas o curioso é que nós ouvimos muitas coisas e que a maioria delas, ou todas elas, para falar a verdade, não brotam das Escrituras Sagradas. E você, como irmão batista, você bem sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. É na Bíblia Sagrada que nós tiramos aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos como igreja do Senhor. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para nos reerguer, se for o caso, ou para sermos revitalizados, se for o caso. Eu conversava com um amigo que os irmãos conhecem, já pregou aqui, e nós falávamos sobre igreja, e ele falava, o que a igreja precisa para ser revitalizada? E eu disse, olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz o que a igreja precisa, para que ela possa continuar, talvez como vai dizer a sua versão, em uma vida piedosa diante do Senhor. E quando nós olhamos para essa carta, nós vamos ver que Paulo escreveu a Timóteo, primeiro para animar Timóteo na fé. E também as mesmas palavras para Timóteo serviam para a igreja em Éfeso, que Timóteo pastoreava como um guia, para que aquela igreja pudesse ser conduzida diante da palavra de Deus. E o guia nada mais é do que princípios basilares da fé cristã, princípios que os apóstolos pregavam o tempo inteiro, princípios que o próprio Jesus deixou para a vida da igreja, para que ela pudesse caminhar de forma saudável. Então, Paulo, ao escrever a Timóteo, estava colocando exatamente esses princípios e dizia, Timóteo, você precisa conduzir a sua igreja diante dos princípios da palavra de Deus. É assim que uma igreja é conduzida. Claro, irmãos, como disse, nós podemos olhar para a modernidade e nós podemos, como igreja, nos modernizar.
Nós podemos fazer algumas coisas que vai deixar talvez a igreja melhor, mais confortável, como falei aqui na primeira vez que estive aqui. Mas, irmãos, nada disso é o essencial para a vida da igreja. Nada disso é aquilo que a igreja precisa olhar em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, em primeiro lugar, a igreja precisa olhar para a Bíblia Sagrada e ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz que a igreja tem que fazer. A minha intenção com os irmãos nessa noite é mostrar exatamente isso, que a preocupação primeira e maior da igreja não deve estar em coisas externas, que nós até podemos sim trazer para a vida da igreja, mas, irmãos, em primeiro lugar, a igreja, ela deve se preocupar com os princípios da palavra de Deus e manter esses princípios vivos. Sabe quando é que os irmãos vão entender que os irmãos estão caminhando na caminhada da fé de forma saudável, de forma vívida? Quando os irmãos conseguirem olhar para a vida dessa igreja e olhar para a palavra de Deus e dizer: nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus. E assim os irmãos vão ter a consciência de que estão caminhando na vida cristã de forma saudável. Eu quero mostrar hoje para os irmãos 3 princípios aqui desse texto para a vida da igreja, para que nós possamos caminhar de forma saudável diante do Senhor. O primeiro deles é que a igreja ela precisa de uma liderança de acordo com a palavra de Deus. O segundo é que nós devemos ser igreja em essência, ser igreja de fato e de verdade. E por fim nós veremos que a igreja precisa estar firmada na obra redentora de Deus. Vamos lá? Olha para o verso 14 e para o verso 15, e você vai ver dizendo o seguinte: embora espere vê-lo em breve, escrevo estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Veja, aqui Paulo está escrevendo primeiramente para Timóteo, o pastor daquela igreja, o líder espiritual daquela igreja. Então, em um primeiro momento, Paulo está dizendo estas palavras para o próprio Timóteo, ou também para os demais líderes daquela igreja, porque Timóteo não pastoreava aquela igreja sozinho. Então Paulo está dizendo aqui: os líderes dessa igreja precisam saber como eles devem se comportar, como eles devem gerir a sua própria vida e como eles devem gerir também o cuidado da igreja, o ensino da igreja. Vai dizer Paulo nessa mesma carta que o pastor é quem cuida dele mesmo, e cuidando dele mesmo, ele vai estar cuidando também da doutrina, e cuidando da doutrina, ele também vai estar cuidando da igreja que foi confiada a ele. Então, esta palavra, em primeiro lugar, é para os pastores, é para os líderes da igreja. Veja, Paulo vem demonstrando em toda a sua carta, principalmente aqui no capítulo 3, como os líderes deveriam atuar na igreja local e como eles também deveriam conduzir as suas vidas. Veja, Paulo em todo o capítulo 3 fala sobre os pastores e sobre os diáconos. Leia o capítulo 3 inteiro e você vai ver Paulo dizendo isso. Aqui, Paulo fala de homens e mulheres que serviriam na liderança daquela igreja. Homens e mulheres que seriam responsáveis por servirem aquela igreja como líderes. Paulo fala dos presbíteros, os pastores, e Paulo fala dos diáconos, homens que serviriam na igreja como pastores, e outros homens e também mulheres que serviriam na igreja, no diaconato da igreja. Agora, o que Paulo fala sobre essas pessoas? Paulo fala que esses líderes deveriam viver como eles deveriam viver nas suas casas, com as suas esposas, com seus maridos, na criação dos seus filhos, nos relacionamentos dentro e fora da igreja. Vai dizer Paulo que esses homens
Essas mulheres precisavam ser homens e mulheres aprovados até por aqueles que eram de fora da igreja. Paulo vai dizer que esses homens, essas mulheres, precisavam ser fiéis aos seus esposos, às suas esposas. Paulo vai falar que esses homens, essas mulheres, precisavam criar os seus filhos dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus. Enquanto eles tinham domínio sobre os seus filhos, eles deveriam criar os seus filhos na palavra de Deus. Veja, irmãos, isso aqui é dito aos líderes da igreja, àqueles que servem na liderança da igreja. Então, talvez, certamente nós poderíamos dizer, se você é um líder aqui nesta igreja, esta palavra é para você. É assim que você deve conduzir a sua vida em casa e aqui dentro da igreja. Paulo vai dizer que as pessoas de fora da igreja precisam de alguma forma aprovar aquilo que você faz aqui dentro. Se não aprovar necessariamente, mas os de fora da igreja, eles precisam olhar para você e não ter absolutamente nada para apontar para você, ou apontar sobre você. Nada de ruim a dizer sobre você. Olha o desafio, irmãos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade como líderes da igreja de Jesus Cristo. Aqueles que estão fora da igreja precisam olhar para nós e não ter o que falar de nós. É desafiador ou não é? Mas é assim que a palavra de Deus diz que nós precisamos cuidar da igreja do Senhor com uma vida íntegra, com uma vida reta, com uma vida na qual ninguém pode nos apontar o contrário disso. Então, a nossa preocupação primeira e maior deve ser em analisar quem são os líderes da nossa igreja. Eu não sei se os irmãos já fizeram isso, acredito que sim, já escolheram as suas lideranças, a liderança dessa igreja. O desafio é esse. Como você vai liderar esta igreja? É da mesma forma como você lidera a sua casa. Como você vai cuidar dessa igreja? É da mesma forma como você cuida da sua casa. É isso que essa igreja precisa se preocupar, em analisar como estão os líderes, como eles estão vivendo, como eles estão fazendo a obra do Senhor. Essas pessoas são íntegras, essas pessoas são respeitáveis, elas são hospitaleiras, têm autocontrole, são fiéis aos seus maridos, às suas esposas. Essas pessoas procuram cuidar da sua casa, como a palavra de Deus diz que tem que ser cuidado. É assim que nós devemos olhar para a nossa liderança. Então, é com essas coisas que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar. Se esta igreja conduzir uma liderança saudável, ou olhar para a liderança e ver que aqui está uma liderança saudável, irmãos, eu tenho certeza que esta igreja caminhará bem, porque esses líderes conduzirão esta igreja diante do Senhor com uma vida piedosa, com uma vida temente a Deus, com uma igreja que vai cada dia mais temer esse Deus todo-poderoso que nós cantamos aqui nessa noite. Mas é com isso que essa igreja precisa se preocupar, com a liderança que está aqui. Um dia, eu estava conversando com uma liderança de uma outra igreja que também estava sem pastor. E ali, a liderança da igreja abriu para mim o que a liderança esperava do seu próximo pastor. Preste atenção nisso aqui. E foi colocado, ou foi feita uma lista sobre o que cada um dos irmãos da liderança esperava do próximo pastor, ou queria que o próximo pastor tivesse ou fosse. O interessante, irmãos, é que naquela lista não havia nada que a palavra de Deus exigia para um pastor. O que tinha naquela lista? Os desejos pessoais dos irmãos. O que tinha naquela lista? Aquilo que o irmão acreditava que o pastor deveria ter ou ser. Mas nada que brotava das Escrituras Sagradas. Irmãos, a lista para o próximo pastor dessa igreja está aqui.
1 Timóteo capítulo 3. A lista para o próximo pastor dessa igreja está dito pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 3, o verso 15. O pastor que vai pastorear com sabedoria e com inteligência. Está escrito na carta de Tito, é o pastor que vai dar atenção ao cuidado de vocês, na pregação fiel da palavra de Deus, no ensino correto e fiel da palavra de Deus. Essa é a lista, irmãos. Está aqui, leia 1 Timóteo capítulo 3, quando você chegar em casa, e você vai entender como deve ser o seu próximo pastor, como deve ser o líder espiritual dessa igreja. Está na palavra de Deus, não brota das nossas próprias intenções ou do nosso próprio entendimento, não. Brota da palavra verdadeira, brota da palavra de Deus. Então, muitas vezes nós fazemos assim, quando estamos prestes a escolher um pastor, nós fazemos a nossa lista. Como eu quero que seja o meu próximo pastor? Ele precisa ser alguém que fala bem, ele precisa ser alguém mais jovem, ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Ele precisa fazer bem, não aquilo que você deseja que ele faça bem, mas aquilo que a palavra de Deus diz que ele precisa fazer bem. É assim que nós escolhemos um novo pastor. É assim que nós escolhemos a liderança da igreja, porque é esses irmãos quem vão nos conduzir na caminhada da fé. E se eles não tiverem uma vida como a palavra de Deus diz que tem que ser, irmão, a nossa igreja vai desandar. A nossa vida espiritual, ela vai desandar. É isso que nós precisamos nos atentar em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, um outro princípio que esta igreja deve se basear é no princípio de ser uma igreja em essência, ser uma verdadeira igreja. Olha para o verso 15, agora apenas a parte B, está dito assim: ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Amém? Igreja do Deus vivo, como pode estar na sua versão, coluna e baluarte da verdade. Alicerce, baluarte da verdade. Aqui, Paulo está falando em primeiro lugar da reunião da igreja. Paulo está falando em primeiro lugar desse culto, desse momento que nós estamos aqui agora. Paulo está falando desse grandioso e glorioso momento, quando a igreja de Deus se reúne, e ela então presta um culto ao Senhor. Paulo está falando, irmãos, desse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Ao falar da igreja do Deus vivo, ela fala do momento em que nós nos reunimos. E quando a Bíblia fala da igreja, ou fala de Deus com a igreja, ela usa três linguagens. A primeira é que Deus é o Deus vivo. E fala também que esse Deus é o Deus presente no meio do seu povo. E fala que existe um único Deus verdadeiro. Por exemplo, se você for ler Números capítulo 14, o verso 28, você vai ver essas três verdades lá. Se você for ler Josué capítulo 3, o verso 10, você vai ver essas três verdades ali. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6. Abre esse texto e você vai ver dizendo que existe um único Deus, há só um Deus verdadeiro, como nós lemos aqui no início desse culto. Você vai ver que esse Deus, ele é um Deus que está vivo. E você vai ver que esse Deus habita no meio da igreja, habita no meio do seu povo. 2 Coríntios capítulo 6, o verso 16. Olha só o que está dito. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos. Quando Paulo usa a expressão templo de Deus, não está falando de você indivíduo, não.
Irmãos, nós sozinhos não somos o templo de Deus. Não existe isso na palavra de Deus. Nós até falamos, não é verdade? Eu sou o templo do Espírito Santo. Não é isso. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja, o povo de Deus reunido, nesse momento, aqui e agora, nós estamos representando o templo de Deus. O templo de Deus não é esse prédio, não é essa estrutura. O templo de Deus é cada um de nós quando nós nos encontramos e nos reunimos como igreja, como o próprio Jesus vai dizer em Mateus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, amém? Não. Lá está dito, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, amém? Deus está aqui no nosso meio, irmãos. Deus manifesta a sua presença aqui no nosso meio. Nós precisamos acreditar nisso. Quando nós, então, vimos a esse culto, vimos a esse prédio, você, quando está se arrumando para vir ao templo, você precisa acreditar que Deus irá manifestar a sua presença aqui nesse lugar. Porque quando você se reúne com os seus irmãos, Deus habita no meio do seu povo. Olha de novo para o texto, vamos ler todo o texto, 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos, olha só, pois somos o templo do Deus vivo. Não é você é o templo do Deus vivo, ou não é eu sou o templo do Deus vivo, não. Somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo está falando à igreja do Deus vivo. Paulo fala desse momento que nós estamos aqui e agora. Aqui e agora nós somos a igreja do Deus vivo. Mas Paulo vai falar mais. Fala também do papel da igreja, de ser coluna e alicerce da verdade. Esse é o papel da igreja. É para isso que nós nos reunimos aqui. É para isso que depois, quando saímos daqui, nós vamos praticar a palavra de Deus, para defender, por assim dizer, e espalhar o evangelho da verdade. Irmãos, Paulo usa essa linguagem arquitetônica, de forma figurada, para mostrar que a igreja tem a responsabilidade, o dever de permanecer firme no evangelho da verdade. Nós não podemos nos desviar daquilo que foi ensinado por Jesus, daquilo que foi pregado pelos apóstolos. Não, nós precisamos nos manter firmes, irmãos. A igreja é aquela quem vai defender o evangelho. A igreja é aquela que vai se firmar no evangelho e vai também espalhar o evangelho a outras pessoas. Por isso, tudo aquilo que você deve ouvir desse púlpito é o evangelho sendo pregado. É a verdade que liberta sendo pregada. Para quê? Para que a sua vida possa ser edificada, mas que também você possa espalhar esse mesmo evangelho àquelas pessoas que ainda não receberam o evangelho. Porque diz a palavra de Deus, a igreja do Deus vivo, ela é coluna e alicerce da verdade. Nós não podemos apenas não arredar o pé da verdade, mas, irmãos, nós precisamos também, como coluna e alicerce, impedir que falsas doutrinas entrem no meio da igreja. Nós precisamos impedir que pregações falsas entrem no meio da igreja. Hoje, pregando na minha igreja, eu disse que a igreja da Ásia Menor, ou as igrejas da Ásia Menor, estavam sofrendo com falsas pregações. Irmãos, a igreja, ela sofre com falsas pregações. Quando Paulo diz para Timóteo que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e alicerce da verdade, ela está dizendo, não, essa coluna se mantém firme. E ela também impede que falsas doutrinas entrem no meio da igreja. Irmãos,
Somente a palavra de Deus é quem vai dizer aquilo que nós precisamos praticar. Somente a palavra de Deus é quem vai dizer aquilo que nós precisamos ouvir. E o que é que nós precisamos ouvir e praticar? O evangelho da verdade. É isso. 1 Timóteo capítulo 2, volte aí um pouco antes na sua Bíblia. Olha para o verso 3 até o verso 5. Veja qual é a verdade. Veja no que esta igreja precisa se firmar dia após dia. Está escrito, 1 Timóteo 2, verso 3. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Esse é o desejo de Deus. Por isso nós precisamos nos manter firmes nesta verdade e também espalhar essa verdade. Mas ele vai continuar o texto, olha o verso 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Irmãos, qualquer pregação fora disso aqui, nós precisamos rejeitar. Agora, quando é que eu e você nós vamos conseguir identificar uma falsa pregação e rejeitar essa falsa pregação? Quando nós entendermos que somos igreja do Deus vivo e que somos aqueles que foram chamados para nos mantermos firmes nessa verdade e também espalhar essa verdade. Essa é a essência da igreja. É esse o princípio que esta igreja precisa se firmar, precisa olhar, manter-se firme na verdade de Deus e proclamar essa verdade a outras pessoas. Eu pergunto para esta igreja tem se mantido firme no Evangelho? Pergunto mais, essa igreja tem procurado espalhar o Evangelho a outras pessoas? É isso que esta igreja precisa se atentar em primeiro lugar, não a outras coisas. Mas esse texto termina também dizendo que um princípio da igreja é a obra redentora de Deus. Vamos ler de novo o verso 16. Olha só o que diz o verso 16. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Olha qual é o grande segredo da nossa fé, irmãos. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu de glória. Amém? É nisso que nós precisamos nos firmar. A cada dia das nossas vidas, como igreja de Jesus. Aqui, Paulo, ao mesmo tempo que escreve para Timóteo, Paulo também canta um hino. Esse trecho é um hino cantado por Paulo. E Paulo escreve esse hino a Timóteo, procurando animar Timóteo sobre qual era a esperança que ele deveria se firmar. Qual era a esperança que aquela igreja precisava se firmar? Na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, nós sabemos que tudo na palavra de Deus aponta para Cristo. Nós sabemos que tudo na vida do cristão aponta ou deve apontar para um só, Cristo Jesus. Então, isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento é por causa de Jesus e para Jesus. Tudo que nós fazemos, vai dizer a palavra de Deus, quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser uma vida vivida para a honra e glória de Jesus. Por quê? Porque, irmãos, o Evangelho de Deus habita nos nossos corações. O próprio Cristo habita no nosso ser através do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos lembrar em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida pessoal, da nossa vida como igreja, de que Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Irmãos, nós precisamos nos lembrar disso, nos firmar nisso, porque só assim
o nosso coração será consolado. Só assim os irmãos, como igreja aqui nessa cidade, conseguirá olhar para o futuro. Irmãos, perca esse princípio da obra redentora de Cristo, perca esse princípio de vista e essa igreja não terá mais esperança. Perca esse princípio de vista e essa igreja, ela irá colocar os pés pelas mãos na escolha do seu pastor. Ela irá colocar os pés pelas mãos na escolha da sua liderança. Perca o princípio de que Deus entregou o seu Filho por causa dos nossos pecados. Perca isso. E tudo isso aqui não fará mais nenhum sentido para essa igreja. Você não vai ter ânimo para se arrumar para vir aqui. Você não vai ter ânimo para cantar os louvores que aqui são cantados. Talvez, irmãos, seja até por isso que muitos crentes esfriaram na fé. Já parou para pensar? Muitos crentes talvez tenham deixado de olhar para a obra de Jesus na cruz do Calvário. Por isso a esperança foi embora. Por isso a alegria da salvação foi embora. Por isso a alegria de vir à igreja foi embora. Ou talvez você até venha à igreja, mas você não consegue cantar. Você não consegue ler a Bíblia. Você não consegue prestar atenção na pregação da palavra de Deus. Quem sabe seja porque você já perdeu de vista a gloriosa obra de Cristo na cruz no Calvário. Será que você se lembra disso no seu dia a dia? Será que você se lembra que há um Deus e que esse Deus habita no meio do seu povo e que esse mesmo Deus entregou o seu Filho para morrer por você? Será que você se lembra disso? Pois bem, perca isso de vista e você não terá mais esperança para cultuar ao Senhor, para viver a vida como igreja, porque é o fato de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. E isso deve encher o nosso coração de alegria. É isso que vai encher o nosso coração de alegria, lembrar da obra salvadora de Jesus. Se assim for, irmãos, nós vamos conseguir conduzir a nossa vida em piedade diante do Senhor, em vida cristã verdadeira diante do Senhor. Então, Paulo estava procurando fazer com que Timóteo guiasse o seu ministério, mas também guiasse aquela igreja diante desses princípios. E o desejo do meu coração é que a PIB em Goianápolis possa ser guiada pelos princípios ditos na palavra de Deus. E depois disso, que os irmãos busquem sim melhorar a cada dia, se aperfeiçoar a cada dia, se modernizar a cada dia, não há nenhum problema nisso. Agora, esta igreja, em primeiro lugar, precisa dar atenção a uma liderança de acordo com a palavra de Deus. Está aqui, leia 1 Timóteo capítulo 3. Essa igreja precisa ver como os irmãos conduzem esta igreja, a liderança dessa igreja. Irmãos, nós precisamos, essa igreja precisa olhar para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Lembre-se disso sempre. Toda vez que você se reunir como igreja, lembre-se daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que a alegria inundará esta igreja. Essa igreja, apesar de ter um pastor ou não, continuará servindo ao Senhor, louvando ao Senhor com alegria. Esse é o desejo do meu coração. Então, eu quero deixar algumas coisas para os irmãos praticarem. Primeiro, ore pela liderança dessa igreja. Ore. Coloque a liderança dessa igreja em oração. Ore para que esses homens e mulheres sejam homens e mulheres tementes a Deus. Para que eles sirvam a Deus verdadeiramente, porque só assim eles vão conseguir conduzir esta igreja como deve ser. Ore para que eles sejam preocupados e empenhados em servir a esta igreja. Segundo, ore por mais líderes nesta igreja. Irmãos, como falamos aqui quando vim pela primeira vez, ninguém faz nada sozinho.
Ninguém. Timóteo não liderava aquela igreja sozinho. Ele contava com o apóstolo Paulo. Paulo contava com seus companheiros para conduzir as igrejas que ele plantou. Ninguém faz nada sozinho. Então, ore por mais líderes nessa igreja. Olha quantos jovens tem aqui, os adolescentes que aqui estão. Ore por essas pessoas, para que Deus desperte, se já não tem feito isso, no coração deles, de serem líderes aqui nesse lugar. E acima de tudo, ore para que eles temam ao Senhor. Terceiro, viva a vida comum da igreja local. Pastor, o que é isso? Participe dos cultos com frequência. Participe dos cultos com frequência. Isso é viver a vida comum da igreja. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Olha quanta gente tem aqui, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Participe, sirva os ministérios, sirva nas programações da igreja. Isso é viver a vida comum da igreja. Também evangelize as pessoas à sua volta. Isso é viver a vida comum da igreja. Convide pessoas para estar aqui nesta igreja. Isso é viver a vida comum da igreja. Por fim, louve a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo fez isso. Paulo cantou um hino em louvor e glorificação ao nome de Deus, pela obra de Jesus na cruz do Calvário. E assim como Paulo cantou, que essa igreja possa cantar, que essa igreja possa se alegrar, que essa igreja possa exaltar o nome do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Desejo do meu coração, a minha oração é para que essa igreja cresça, que essa igreja avance, para que essa igreja possa se fortalecer a cada dia. E como que os irmãos vão fazer tudo isso? Olhando para a palavra de Deus. Porque, como gosto de dizer, a Bíblia tem a resposta para tudo aquilo que a igreja precisa. Creia nisso no nome de Jesus. Amém?